Boa tarde a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver hoje, agora e para todo sempre. A convite da nossa irmã, eu estou aqui hoje para conversarmos, para falarmos do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, capítulo 16, parábola do mal rico. Eu vou pedir a vocês primeiro para ler o trecho do Evangelho, para em seguida iniciarmos a nossa conversa, certo? Então, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, com todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhes as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E o rico morreu e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando disse estas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim e envia-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso ele está agora na consolação, e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estais. O rico disse: Eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviai-o à casa do meu pai, onde tem 5 irmãos, a fim de que lhes ateste estas coisas, de medo que eles venham também para este lugar de tormento. Abraão lhes replicou: Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. Não, disse ele, pai Abraão, mas se algum dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão lhes respondeu: Se eles não escutam Moisés nem os profetas, não crerão mais do que neles, quando menos alguns dos mortos ressuscitassem. Então, nesta parábola, nós temos o rico e o pobre. Nós, que somos da doutrina espírita, já entendemos que existe na riqueza uma prova e na pobreza também uma prova, né? Nós temos a prova da riqueza e a prova da pobreza. Ambas são provas. E o que Jesus quis nos ensinar? Jesus foi um grande contador de histórias. E todas as suas histórias tinham grandes ensinamentos morais. Pensemos. O rico, só por ser rico, já estaria condenado? E o pobre, por ser pobre, já estava, vamos assim dizer, garantido no reino dos céus? Se pensássemos assim, seria muito injusto. Quer dizer que as pessoas a quem é concedido a riqueza, essas pessoas não teriam direito
No mundo espiritual, há uma vida, a continuidade da sua vida, né, espiritual de uma forma boa. Então, não é o fato de ser rico ou o fato de ser pobre, mas é como você conduz isso. Se você faz uso da riqueza para o seu benefício e para o benefício de outras pessoas também. Porque que adianta também se pensarmos em ser pobres, né, miseráveis, como a gente viu aqui na história, né, não de Lázaro, mas se a gente pensar assim, que existem pobres que são orgulhosos, que são egoístas, né? Todas essas chagas da humanidade, né, que a gente ainda carrega em nós. Então, não é pelo fato de ser pobre que Lázaro foi para o seio de Abraão, como diz aqui a história, né, a parábola que Jesus nos contou. Mas é pela sua resignação, pela sua paciência, por ter suportado todas as dificuldades, todas as vicissitudes da vida, sem reclamar, sempre acreditando em dias melhores. E o rico não fez bom uso do dinheiro que ele tinha. Mas todo rico está condenado? Não. Muito pelo contrário, tem pessoas que fazem uso do dinheiro para promover o bem-estar de outras pessoas. Por exemplo, a gente pode pensar hoje em dia, empresários que têm empresas que dão emprego, que com esse emprego as pessoas podem se sustentar suas famílias. Veja quanto bem pode existir nisso. Mas na história que Jesus contou, a gente tinha um rico que a gente pode considerar o quê? Soberbo, né? Orgulhoso, vaidoso, que só se preocupava com si. E nunca com a dificuldade, nunca teve um olhar para o outro. Então, não é o fato de ser rico ou de ser pobre, mas de como nós vivenciamos a nossa prova. Todos nós iremos passar pela prova da riqueza e da pobreza, porque teremos várias experiências reencarnatórias. Estamos hoje numa situação, outrora tivemos outra, no futuro também podemos gozar de outra, né? Na situação de sermos ricos ou pobres. Mas ambas são provas. Uma é perigosa, que é a da pobreza, aliás, da riqueza, perdão. E da pobreza é uma prova o quê? Difícil, porque passar necessidades materiais, né? Não ter acesso àquilo que você tem direito, porque todos nós temos direito à alimentação, a uma casa. Se nós nos preocupássemos uns com os outros, né? Mas não me falta nada. Eu tenho o meu alimento, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família e o nosso irmão. Né? A gente vive hoje num mundo que é afetado por esta pandemia. Então, é algo que mexe com a humanidade inteira. Todos nós somos afetados. Isso é castigo? Com certeza não. É a oportunidade. Onde a gente enxerga dificuldade, a gente deve enxergar oportunidade. Oportunidade de nos melhorarmos, de despertarmos dessa condição que nos encontramos agora. Então, veja quantos ensinamentos em uma única parábola, né? A primeira que a gente podia dizer é da lei de causa e efeito, ou de ação pela ação e reação, pela qual cada um colhe o que semeou. O rico, na parábola, ele representa o quê? Né? O egoísmo, a vaidade, a cobiça.
Não é pelo fato de ser rico, mas pela conduta, como ele se comportou, como ele fez uso do dinheiro pelo qual ele tinha, né? E o pobre, é pelo fato de ser pobre? Não. Mas porque na história da parábola, Lázaro, ele representa aquele pobre que não é vaidoso, que é humilde, né? Que ele não é questão de estar conformado com a situação, mas ele vê ali na dificuldade, né, a persistência, a paciência de vencer todas as dificuldades, todos os obstáculos, né, pensando sempre numa perspectiva de melhorar. Então, ação e reação. Cada um de nós colhe aquilo que plantou. Por isso que devemos ter muito cuidado no que estamos plantando hoje, aqui, agora, nessa existência. Não estamos aqui por acaso, nem estamos a passeio. Temos objetivos, temos uma missão, temos um porquê de estarmos aqui. Então vamos aproveitar, né? Não se colhe flores plantando espinhos. A semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então vamos pensar nisso e vamos escolher bem as nossas sementes, certo? Outra coisa também mostra que a posição futura de cada qual é a consequência dos seus atos atuais. Aquilo que eu acabei de comentar com vocês. Muitas vezes a gente se preocupa muito em saber o que nós fomos na vida passada, sem nos darmos conta que a gente precisa se preocupar do que eu sou agora, do que eu estou fazendo agora, pensando no que no futuro eu possa ser. O que eu quero dizer com isso? Que nós somos espíritos eternos, né? Vivemos hoje a experiência da carne, estamos reencarnados, mas a qualquer momento nós podemos perder esse corpo físico e retornarmos à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E aí eu vou dar continuidade à minha vida, agora não nesse plano físico, mas no plano espiritual. E essa minha continuidade, né, essa minha vida no mundo espiritual, ela vai depender do que eu estou fazendo agora. E ainda falando do que, se quisermos saber o que fomos no passado, né, em outrora, em outras existências, a gente pode pensar o que eu sou hoje. Quais são as minhas virtudes? O que eu já consegui caminhar? O que eu consegui já evoluir? No que é que eu já sou boa? E o que é que eu ainda posso melhorar? O que é que eu possa me tornar uma pessoa melhor? É aquele que a gente chama de reforma íntima, né? Muitas vezes a gente, para fazer a reforma na nossa casa, a pintura, vou dar um exemplo, a gente precisa arrastar tudo do lugar, desfazer, para arrumar novamente, para aí sim ficar tudo perfeito. Então, a vida da gente é isso. Muitas vezes, para construirmos algo, tem algo em nós que precisa ser melhorado, né? Precisa desarrumar para arrumar novamente. Então, a tortura do rico é a consequência de um profundo sentimento de culpa, o que faz com que ele esteja no inferno. A gente já também conhece na doutrina espírita que céu e inferno não é um lugar, não existe uma localização geográfica, né? Circunscrita. O inferno é aqui, lá em cima, no céu, e o inferno é aqui embaixo, né? Onde a gente pisa, no chão. A gente sabe que a questão de céu e inferno é um estado de consciência. Então, o rico, ele estava no inferno,
psíquico, quando ele se deu conta, né, dos seus erros, das suas fraquezas, e brotou nele o sentimento de culpa, né? Veja que sentimento destrutivo, né? Sentimento de culpa. Quantas vezes a gente já disse que não ia fazer determinada coisa e a gente se pega novamente fazendo, e a gente se arrepende tanto, e muitas vezes não consegue mudar. A gente sabe que não é fácil. Somos espíritos imperfeitos, estamos aqui em evolução, estamos todos matriculados nessa grande escola que é o nosso planeta Terra. Somos todos aprendizes, aprendizes do Evangelho, aprendendo a caminhar. Ainda somos pueris, ainda somos infantis, né? Na nossa fé, na nossa confiança. Mas estamos aqui para melhorar. Então, no caso da parábola, o rico, ele se encontra no inferno depois da morte do corpo físico, porque ele reconhece os seus erros e se sente atormentado. Veja que é uma condição de sentimento, né, de culpa. O arrependimento forçado pelas circunstâncias não elimina as consequências da má conduta. Então, o arrependimento, ele é o primeiro passo. Mas nós precisamos reparar todo o mal que fizermos. Vocês entendem? Então, desculpa, a gente aqui tem essa facilidade na nossa vida, no nosso dia a dia, quando a gente usa inadequadamente algumas palavras e ofende, machuca, né? Quando tem determinadas ações. Então, aqui a gente pede desculpa, né? Dependendo da pessoa com quem a gente fez o do grau do erro, a gente está perdoado, desfaz aquele equívoco. Mas a gente sabe que no mundo espiritual, quando nos, né, tomarmos consciência de quem somos, né, verdadeiramente, da nossa história por completo, porque enquanto estamos aqui no planeta Terra encarnado, nós temporariamente estamos temos a benesse do esquecimento, né? Não sabemos o que fizemos, quem somos, mas o retorno à pátria espiritual, né, vai nos dando essas lembranças, elas voltam, elas vão clareando, né? E aí a gente vai se dando conta da oportunidade que a gente perdeu enquanto estava aqui na Terra de promover não o bem das pessoas apenas, mas principalmente o nosso bem-estar, a nossa evolução, o nosso progresso. Porque todo bem que fizermos, a gente tem sempre a ideia de que está ajudando ao outro, né? E o primeiro a ser ajudado somos nós. Quem nunca fez algo por alguém, né, ajudou em alguma determinada situação, e sentir aquele bem-estar, aquele prazer, né, de poder ter contribuído, né, de ter ajudado alguém, aquela sensação indescritível de bem-estar, de estar de bem com a vida. Então, imagine ao contrário, quando despertarmos a nossa consciência e nos dermos conta do grande erro e do grande equívoco que cometemos. Então, os bens materiais não devem ser utilizados egoisticamente, mas em benefício do próximo. Não se é dono da riqueza, mas apenas usufrutuário. Quer dizer, quem tem riqueza, quem tem dinheiro, nós utilizamos, usufruímos desse dinheiro, né? A gente passa a vida toda lutando, trabalhando muito para conseguir bens materiais, né? Eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor. Não é que isso não seja legítimo, as necessidades materiais, elas existem e a gente precisa realmente do dinheiro. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da gente, às vezes, até comprometer a nossa saúde com o trabalho e
construirmos, né, um império, né? E daí, quando a gente parte para o mundo espiritual, não vamos levar nenhuma riqueza, nem ouro, nem prata, nem a conta no banco, nem o carro do ano, nem a casa, nem o sofá, enfim, nada desses bens eles partem conosco, né? Então devemos também nos preocupar com as riquezas as quais a gente vão conosco, né? Que é toda a aprendizagem que realizamos aqui nesse planeta, que é o que aprendemos a fazer de bem. Estamos incessantemente aprendendo, né? O que eu aprendo, o que eu pratico, todo o bem que eu pratico, né? Esse bem é uma conquista minha, ele vai ser meu advogado, como diz, né, Chico, aonde quer que eu esteja, todo bem que eu promova, tá certo? Então, entre as diferentes posições na vida espiritual, existe um abismo, mas não é um abismo físico, é um abismo moral, assegurado por correntes vibratórias que delimitam e separam diferenças de posições. Então, aqui na Terra, como a gente viu lá na parábola, existe o pobre e o rico, né? Eles viviam lado a lado, né? Um ostentando e o outro passando por tantas necessidades, por tantas privações. Mas quando retornarmos à verdadeira pátria, ao mundo espiritual, até na parábola diz o reino dos céus. Entenda o reino dos céus como uma condição espiritual. Já que a gente sabe que nem o céu e nem o inferno, tanto o céu como o inferno é um estado de consciência. Então, o céu também é um estado de consciência, do dever tranquilo, de que cumpriu com a sua missão, de que cumpriu com os propósitos da sua reencarnação aqui na Terra. Então, a gente, por mais que a gente goste um do outro, mas a gente não pode se responsabilizar, né? A gente pode tomar um exemplo dos pais. Os pais, eles têm o dever, né? A missão de encaminhar seus filhos, de acolher, de ensinar, de proteger, né? De dar o caminho, de ensinar. Mas a gente não pode fazer pelo outro, né? É aquilo que a gente já disse antes. A reforma íntima é responsabilidade de cada um. Todos nós temos o livre-arbítrio, cada um fazemos a nossa escolha. Cada um de nós escolhe a sua semente. Lógico que o fracasso dos filhos também é um pouco do fracasso dos pais, da nossa missão, porque todos nós aqui temos uma missão. Mas precisamos ter a consciência do dever cumprido, porque nós somos responsáveis por essas almas, para encaminhá-los, mas todos têm o livre-arbítrio. Então, a gente não pode decidir a vida dos nossos filhos, né? Como Deus também nos dá o livre-arbítrio de fazermos as nossas escolhas. Então, a parábola confirma a comunicação dos mortos com os vivos, isto é, dos desencarnados com os encarnados, o que não é, portanto, invenção dos espíritos. Inclusive, Lázaro pede, né, Lázaro não, o rico pede, né, a Abraão que Lázaro, né, possa ir até seus irmãos que ainda estão lá encarnados para falar, né, da situação do mundo espiritual pelo qual ele estava passando, para que eles, os seus irmãos, também não viessem passar pela mesma coisa. E o que é que Abraão responde? Que ele lá tem Moisés e tem os profetas, que se eles não dão ouvidos, imagine aos mortos. Quer dizer que fica claro e evidente a comunicação dos encarnados com os desencarnados.
Este ensino é a proclamação da lei da caridade, cuja execução é imprescindível para todos que se abrigam sob o seu palio santo, como também para os que fogem aos seus generosos convites. A gente vai achar isso em Parábolas e Ensino de Jesus, Caibar Schutter, dizendo que a caridade não é o fato de estarmos numa situação na prova da riqueza ou na prova da pobreza. É de como nos comportamos diante das situações. É a caridade. É aproveitarmos os bens, a condição que nós temos para promover o bem-estar de todos, inclusive o nosso. Porque não seremos cobrados apenas pelo mal que não fizemos, mas por todo o bem que poderíamos ter feito e não o fizemos. Porque muitas vezes a gente se julga, né? Muito bom porque, eu não tenho vício, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço mal a ninguém, né? Mas não é só isso. Que bom que a gente já consegue, né? Já deu uma evolução aí, cresceu, já conseguiu caminhar, que isso não é talvez as minhas dificuldades maiores. Mas e o bem? O bem que eu poderia ter feito, o bem-estar que eu deveria ter promovido, né? E a gente, quando fala de caridade, a gente não fala apenas de assistir o irmão com bens materiais, com esmolas. Lógico, isso é necessário, né? A fome não espera. Estamos todos aqui necessitados, se não de pão material, mas pão espiritual. Somos todos doentes de alma. Então, precisamos assistir, precisamos ajudar o nosso irmão, não é? Então, eu não faço essas coisas que eu disse, mas também não faço nada para ajudar ninguém. Certo? Permite-me ser como Lázaro, Senhor, para que eu possa superar as minhas dificuldades, superar as minhas vicissitudes, sendo uma pessoa melhor, né? Passando por tudo isso, acreditando, né? Fazendo o melhor que eu puder. Sempre com paciência, com resignação, com a esperança em dias melhores e sempre colhendo, sempre plantando, né, a minha melhor semente. Muita paz e que Jesus nos abençoe hoje, agora e para todo sempre. Assim seja.